Então, pessoal, para a gente finalizar o que a gente estava falando sobre análise dimensional, vamos utilizar aquelas ideias que nós desenvolvemos no vídeo anterior para analisar essas duas equações aqui, que são equações que, se vocês não conhecem ainda, vocês vão ter contato durante o curso. Essa equação aqui, no nosso curso, nós vamos utilizar bastante, talvez alguém já tenha visto, é chamada equação dos gases ideais. E ali é a equação da força elétrica, que depois a gente analisa ela também um pouco mais a fundo, certo? Intuitivamente a gente consegue obter tanto uma quanto outra equação, e a gente vai fazer isso no decorrer do curso. Mas hoje, vamos olhar para as unidades envolvidas para ver se a gente consegue tirar alguma informação legal. Nesse caso aqui, o que a gente quer desenvolver é chegar na conclusão de qual que é a unidade desse termo aqui R, que é uma constante chamada constante universal dos gases. Nós temos aqui um termo pressão, volume, quantidade de matéria e temperatura, sendo essas duas aqui fazendo parte das 7 grandezas fundamentais do SI, enquanto que essas duas aqui são grandezas derivadas. E aí vamos tentar desenvolver matematicamente para ver se a gente consegue determinar qual que é a unidade do R aqui, certo? Então vamos por partes. Primeiro vamos olhar aqui o lado esquerdo da equação. Eu tenho o produto de pressão e o produto de volume. Então, pelo caso mais simples agora, volume. Volume é um produto de comprimento em 3 dimensões, certo? Consequentemente, esse cara aqui vai ter unidade no SI de metro cúbico. Tudo bem? Pressão já é algo diferente, porque a gente vai precisar analisar a equação da pressão. O que é pressão? Vocês aprenderam lá na infância de vocês que, matematicamente, definição de pressão é a força aplicada sobre uma determinada área. Correto? E aí a gente viu aqui já, qual que é a unidade de força? Força, ela é dada em Newton, certo? E a área vai ser a dimensão, a unidade de dimensão em 2 dimensões, metro quadrado, certo? Só que Newton a gente pode abrir mais, porque a gente já viu também que isso aqui é uma unidade derivada. Newton é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado dividido por metro ao quadrado. Ficou aqui metro ao quadrado. E aqui agora eu posso cancelar o metro aqui com o metro de baixo. Então aqui vai sobrar, aqui é quilograma, né? Então isso aqui vai sobrar quilograma por metro vezes segundo ao quadrado. E como curiosidade, isso aqui é chamado de Pascal. Então Pascal é a unidade no SI para a pressão, que é igual a Newton por metro quadrado, que é igual a quilograma dividido por metro vezes segundo ao quadrado. E só como curiosidade rápida, se eu multiplico o metro aqui em cima e embaixo, vai ficar Newton vezes metro é joule, que a gente definiu no vídeo anterior. Então vai ficar joule por metro cúbico, que também é igual a uma unidade de pressão, que é igual a Pascal. E por aí vai. Mas nós temos aqui, nós temos já agora o lado esquerdo da equação. É isso aqui. Vamos fazer agora a mesma ideia para o lado direito. Só que aqui é mais simples, porque como eu falei, essas duas grandezas aqui elas fazem parte das 7 grandezas fundamentais. Quantidade de matéria, ela é dada em mol e temperatura é dada em Kelvin, certo? Então vamos juntar essas informações todas aqui para ver como é que a gente pode determinar a unidade de R. Então olha só, se eu for isolar matematicamente o R naquela equação, o que vai aparecer? R é igual a PV sobre NT. Concorda? Peguei o produto aqui NT e passei dividindo para cá. E aí agora, para determinar a unidade de R vai ser obviamente a unidade desse termo aqui, aplicando-se as unidades dessa operação algébrica, produto de PV dividido pelo produto de NT. Então o que vai aparecer aqui para nós? Pressão é o que a gente viu ali, quilograma sobre metro vezes segundo ao quadrado, certo? Volume é o que está aqui, metro cúbico, dividido pelo produto NT, que é o que está lá em cima em azul. Vamos colocar aqui embaixo. N dado em mol, temperatura dada em Kelvin. Ó, o metro aqui, vai cancelar lá em cima, ele vai sobrar ao quadrado. Então o que vai sobrar aqui? Ó? Quilograma vezes metro ao quadrado por segundo ao quadrado vezes mol Kelvin. Essa daqui é a unidade para constante universal dos gases, utilizando-se as unidades das 7 grandezas fundamentais. Aqui, obviamente, nós não utilizamos as 7, mas que fazem parte das grandezas fundamentais do SI, certo? Só que isso aqui a gente consegue simplificar um pouco mais, porque se vocês olharem bem, esse
termo aqui é o que a gente definiu no final do vídeo anterior como sendo Joule, ou no meio do vídeo anterior, em qualquer ponto. É o Joule. Portanto, a unidade no SI para o R, usualmente encontrada, vai ser Joule por Kelvin mol. Certo? E é isso agora, fazer o caminho inverso, nos permite analisar um pouco mais a fundo aquela equação que lá na frente, durante o curso, a gente vai fazer. Mas só para vocês entenderem o que funciona, o que acontece aqui. Então, ó, nós temos esse produto PV. Eu vou colocar aqui PV dessa forma para a gente analisar as unidades. Lá eu tenho NRT, certo? Se eu colocar as unidades daqueles termos lá, eu tenho mol aqui, certo? O R, Joule por Kelvin mol, e o T em Kelvin. Repare bem que o mol eu posso cancelar com mol e o Kelvin eu cancelo com Kelvin, sobrando apenas Joule. Qual que é a conclusão disso? Que o produto PV significa uma energia do sistema, porque o produto PV deu Joule, que é uma unidade de energia, como a gente definiu. E a mesma coisa, né? Esse termo aqui, todo ele, esse produto também representa uma energia. Certo? Então aqui nós temos a representação de uma energia que a gente chama de energia mecânica de um sistema, de gás, no sistema gasoso, e aqui a energia térmica do sistema. E aí a equivalência entre os tipos de energia é representada pela equação dos gases ideais, como a gente vai ver lá na segunda parte do curso. Mas a gente consegue chegar a essa conclusão aqui olhando unicamente as unidades. E a gente já vê aqui que o produto PV já é unidade de energia, certo? E aí, só para voltar aqui o que a gente falou aqui em cima, faz muito sentido a gente pensar que o P, pegando esse ponto aqui, Newton por metro quadrado. Se eu multiplicar por metro em cima e embaixo, não vai mudar nada aqui, porque eu estou multiplicando e dividindo pela mesma unidade, certo? O que vai aparecer aqui? Newton vezes metro é Joule, metro quadrado vezes metro, metro cúbico. Então, a unidade de pressão é Joule dividido por metro cúbico. Obviamente que Joule dividido por metro cúbico vezes metro cúbico, que é a unidade de volume, vai sobrar só Joule. Portanto, está correto aqui essa equação, obviamente está correto, a gente conhece bem, e as unidades todas nos falam o que está sendo visto de fato, ou o que representa de fato aqueles produtos. PV, portanto, representa uma energia. E lá na frente, quando a gente vai falando de entalpia, a gente vai entender bem o que significa isso aqui. Beleza? Bom, vamos utilizar a mesma ideia, essa mesma ideia que está aqui, para aquele caso lá, para o caso de uma força elétrica. Qual que é a lógica da força elétrica? Imagina que eu tenho duas cargas, vou considerar elas fixas, para facilitar a nossa análise, a princípio, separadas por uma distância R. E aqui eu tenho a carga Q1 e a carga Q2, certo? Aqui eu vou tentar desenvolver um pouco mais porque é uma ideia, um exercício mental que a gente vai utilizar bastante também no nosso curso. Vamos pensar intuitivamente nas variáveis do sistema para ver se a gente consegue determinar uma equação para a força, aquela equação que está lá em cima. Então, ó, se eu for pensar na força elétrica que existe ali entre aquelas cargas separadas a uma distância R, considerar o vácuo ali para facilitar para a gente, quais que serão as grandezas envolvidas? Vamos pensar aqui. Ao que essa força é proporcional? Pensar no primeiro caso. Eu mantenho essas duas cargas a uma distância fixa, mantenho a carga Q2 fixa e aumento a carga Q1. É lógico de nós pensarmos intuitivamente que a força existente aqui, seja ela de atração ou repulsão, dependendo do sinal das cargas, também vai aumentar, correto? Então eu posso dizer que aquela força elétrica ela é proporcional a essa carga Q1 aqui. Fazer agora a análise contrária. Mantenho fixa a distância, mantenho fixa a carga Q1 e aumento a carga Q2. Pela mesma razão que nós discutimos anteriormente, é lógico que nós pensarmos que essa força também vai aumentar. Então, essa força também deve ser proporcional ao Q2, correto? Agora, vamos manter as duas cargas fixas, vou manter a carga com o mesmo valor, fixa com relação à magnitude delas, em sinal, vou manter essa parada, essa fixa em posição, e vou aproximar essa aqui. Então, é também intuitivo de nós pensarmos que aquela força irá aumentar com a redução desse comprimento, certo? Estou mantendo uma fixa e aproximando a outra. Então, posso dizer que essa força é inversamente proporcional à distância com relação ao movimento de uma carga.
E pensando no inverso, mantendo agora essa fixa e aproximando aquela outra, pela mesma razão que nós discutimos agora, é lógico que nós pensamos também que essa força vai aumentar. Então ela também vai ser inversamente proporcional à distância com relação ao movimento da outra carga. Então aqui, vezes o raio, certo? E não tem mais nada para nós analisarmos aqui. Fazendo aquela mesma ideia que a gente pensou antes, se eu quero sair de um sinal de proporcionalidade e chegar a um sinal de igualdade, eu adiciono uma constante. Então eu posso escrever a equação da força elétrica como sendo K vezes o produto da carga, Q1, Q2, dividido por R ao quadrado. E aí isso aqui vai ser positivo ou negativo, sendo que positivo vai representar repulsão, negativo atração, dependendo dos sinais das cargas aqui. Então muitas vezes é representado em módulo quando eu quero apenas a magnitude da força. Certo? Agora vamos tentar desenvolver as ideias aqui para ver se a gente consegue determinar qual que é a unidade daquela constante K. Certo? Vamos tentar analisar separadamente esses casos aqui. E peço a ajuda de vocês, vocês podem ir me ajudando aqui passo a passo. Primeiro vamos pensar aqui, do lado esquerdo, qual que é a unidade de força? A gente já viu que é Newton, que pode ser reduzido para quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Certo? Aqui vai ser igual a uma unidade que a gente quer descobrir, que é a unidade do K. E aí esse produto aqui tem que sobrar aquilo ali, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, necessariamente. Certo? Aqui, ó, raio ao quadrado, ou a distância, raio não, aqui é a distância, né, ao quadrado, portanto a unidade que vai sobrar aqui é metro ao quadrado. Certo? Vamos pensar o que é carga. Qual que é a unidade de carga que a gente conhece no SI? É coulomb, correto? Que não faz parte daquelas 7 grandezas fundamentais, daquelas 7 unidades fundamentais. Portanto, como que a gente pode relacionar carga com aquelas grandezas? Uma daquelas grandezas lá, que está das 7 do SI, é o ampere, é de corrente elétrica. O que é corrente? É a quantidade de carga que passa por unidade de tempo, correto? Então eu posso pensar em termos de unidade que a dimensão para a carga vai ser o quê? Vai ser ampere vezes segundos. Uma vez que a corrente, ampere, é carga dividido por tempo, portanto a carga eu posso pensar que ampere vezes segundos, que são duas grandezas que fazem parte do SI, certo? E aqui, esses termos aqui, eles irão ao quadrado no nosso caso, porque eu tenho um produto de cargas lá, correto? Então aqui vai ficar o quê? Vai ficar ampere ao quadrado vezes segundo ao quadrado. Correto? Então agora a gente consegue pensar, ou pelo menos imaginar, qual que deve ser essa unidade aqui que nós queremos determinar, de modo que aquele produto fique igual a esse. Certo? Nós podemos simplesmente isolar matematicamente ali ou pensar intuitivamente. Porque olha só, eu tenho um quilograma aqui e não tenho um quilograma lá. Então aqui necessariamente vai ter que aparecer um quilograma. Certo? Vou colocar aqui de outra cor para ficar fácil. Tem um quilograma. Eu tenho um metro aqui em cima, só que aqui embaixo eu tenho um metro ao quadrado. Para sobrar metro aqui em cima, aqui eu vou estar com 1 metro elevado a 3. Porque quando cortar ali embaixo vai sumir. Então eu tenho metro elevado a 3. Aqui embaixo eu tenho um segundo ao quadrado, só que lá eu tenho um segundo ao quadrado em cima. Então necessariamente aqui embaixo vai ter que aparecer um segundo elevado à 4ª potência. E quando eu cancelar com aquele lá, vai sobrar o segundo ao quadrado. Certo? Aqui eu tenho segundo à 4ª potência. Nós estamos falando desse termo aqui. Certo? E aí nós vimos o que tem aqui, portanto, o que sobrou lá vai ter que sumir, que é o ampere. Se eu tenho um ampere quadrado lá em cima, isso aqui tem que sumir, consequentemente aqui embaixo vai ter que aparecer um ampere ao quadrado. E aí se eu pegar esse termo e multiplicar com esse aqui, vai aparecer exatamente a unidade de força que é esse aqui. Portanto, isso vezes ampere ao quadrado do segundo ao quadrado e por metro ao quadrado tem que necessariamente igual a ser 1 Newton, que é a unidade de força, que quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. E de fato vai aparecer isso lá, porque ó, isso aqui eu vou cancelar com esse aqui, o metro cúbico eu vou cancelar com o quadrado, vai sobrar só metro em cima, e o segundo à 4ª eu vou cancelar com o segundo ao quadrado, vai sobrar segundo ao quadrado aqui. Então essa é a unidade da constante proporcionalidade da equação para a força elétrica, certo?
E aí, inclusive, depois, com o desenvolvimento, vocês vão aprender lá, ou já devem ter visto, que essa constante K da equação é igual a 1 sobre 4π ε0, correto? Então a gente consegue chegar na conclusão de que a unidade para esse ε0 é o inverso da unidade da constante K, que é isso aqui, no inverso. Mas isso aí é assunto para outras aulas. Então veja bem que só olhando as unidades ou as equações, a gente consegue, primeiro, intuitivamente, determinar as equações, nós vimos no caso dos expoentes aqui e aqui pelas variáveis do sistema, e as unidades das grandezas envolvidas. Nesse caso, tanto nesse quanto esse, a constante que relacionava, elas não são adimensionais como foi lá no pêndulo simples. Mas a mesma lógica pode estar envolvida para se pensar matematicamente nisso. Beleza? Bom, como eu falei, nós vamos utilizar bastante isso no nosso curso, então tenham em mente, sempre voltem nessa aula para relembrar o que são as dimensões e a importância delas. É isso aí.